Imagine um tribunal antigo, esculpido em pedra calcária de Jerusalém. Um homem está diante do juiz, segurando nas mãos décadas de provas. Profecias entregues, demônios expulsos, milagres realizados em nome do próprio juiz. Ele apresenta seu caso com total confiança. Mas o que ninguém naquela sala esperava, incluindo o próprio homem, era o veredicto. 7 palavras que encerram tudo. Eu nunca conheci vocês. Afastem-se de mim. Isso está em Mateus capítulo 7. E as pessoas que Jesus rejeita não são as que você esperaria. Como é que uma passagem sobre os devotos, os ativos, os espiritualmente confiantes, acaba se tornando o aviso mais perturbador de todo o Novo Testamento? Tudo começa com algo que Jesus diz apenas alguns versículos antes, numa encosta com vista para o Mar da Galileia. E começa com uma palavra grega que quase ninguém traduz corretamente. Antes de chegarmos lá, entenda o que está em jogo. Não estamos fazendo um exercício de curiosidades bíblicas. Estamos investigando uma afirmação específica feita por Jesus de Nazaré sobre quem entra no céu e quem não entra. E a resposta dele contradiz quase tudo o que o cristianismo moderno treinou você para esperar. Se ele estiver certo, então a posição espiritual mais perigosa em que você pode estar não tem nada a ver com dúvida, ateísmo ou rebelião. É a confiança. Mateus, capítulo 7, versículos 13 e 14. Você provavelmente já ouviu este antes. Entrem pela porta estreita, porque larga é a porta e espaçoso é o caminho que leva à destruição, e muitos entram por ele. Mas estreita é a porta e apertado é o caminho que leva à vida, e poucos o encontram. Conteúdo padrão de escola dominical, certo? O caminho estreito. Seja uma boa pessoa. Não siga a multidão. Mas quando você consulta o manuscrito original em grego koiné e olha para a palavra real que Jesus usou para estreita, algo muda. Algo se abre nesse versículo que a tradução para o português mantém fechado. A palavra grega é stenos. E stenos não significa apenas não largo. No grego do primeiro século, stenos carregava a ideia de compressão, de ser espremido. Pense numa passagem cortada na pedra antiga, tão apertada que você não consegue levar nada consigo. Você deixa para trás a sua bagagem, a sua reputação, a versão cuidadosamente construída de si mesmo, que passou anos criando, a teologia que montou a partir das partes da Bíblia que gostou e das partes que decidiu pular. Na verdade, ainda usamos essa raiz na linguagem moderna. Estenose é um termo médico para o estreitamento perigoso de um vaso sanguíneo ou artéria. Quando um cardiologista diz que você tem estenose, significa que algo está sendo comprimido. A passagem está se fechando, e se você não resolver, vai matar você. Esse é o peso que essa palavra grega carrega. Jesus não está descrevendo uma porta levemente inconveniente. Ele está descrevendo algo que comprime você, que arranca tudo o que você pensava que precisava. Agora veja com o que Jesus faz o contraste. A porta larga. A palavra grega é platis. E platis não significa apenas fácil. Ela sugere algo espaçoso, acolhedor, convidativo. Uma porta que permite que você entre exatamente como é, carregando tudo o que sempre carregou. Todas as suas suposições, todas as suas ideias confortáveis sobre si mesmo, todas as coisas que você nunca questionou, todas as partes da sua vida que você nunca colocou sob a luz e perguntou: Deus realmente quer isso? Ou sou eu que quero? Pense em como isso se parece na vida moderna. A porta larga é a fé que nunca custa nada a você. A versão de Deus que sempre concorda com os seus planos. A vida de oração que na verdade é apenas você falando com o teto sobre o que quer e chamando isso de buscar orientação. A leitura bíblica que sempre parece confirmar o que você já acreditava antes de abrir o livro. O padrão que Jesus está construindo naquela encosta acima da Galileia é específico. A porta larga é aquela onde você não precisa mudar. A porta estreita é aquela onde você é despojado de tudo. E então ele apresenta a conta. Muitos passam pela porta larga. Apenas poucos, oligoi em grego, encontram a estreita.
A palavra encontram é interessante. Em grego é eurisko. Talvez você reconheça a raiz. É de onde vem eureka. E eurisko não significa tropeçar em algo que está à vista. Significa encontrar depois de procurar, depois de buscar, às vezes depois de um esforço longo e deliberado. Preste atenção neste próximo detalhe, porque ele explica tudo o que vem depois. Jesus não está dizendo que as pessoas veem a porta certa e escolhem a errada. Ele está dizendo que elas nunca sequer encontram a porta certa. Elas não sabem que estão no caminho errado. Estão andando pelo caminho largo com total confiança, genuinamente acreditando que encontraram o estreito. E esse é exatamente o cenário para o que ele diz a seguir. Então, antes de chegarmos lá, uma pergunta. Não uma pergunta teológica. Uma pergunta pessoal. Você já considerou a possibilidade de estar no caminho largo agora mesmo sem perceber? Que a confiança que você sente sobre sua vida espiritual pode ser exatamente a coisa que está entre você e a porta estreita? Porque essa é precisamente a armadilha que Jesus está prestes a descrever. O texto que vamos analisar agora é Mateus capítulo 7, versículos 21 a 23. E cada palavra no grego importa. Então vamos avançar devagar, como investigadores percorrendo uma cena de crime. Nem todo aquele que me diz, Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas apenas aquele que faz a vontade do meu Pai que está nos céus. Primeiro detalhe. Eles chamam Jesus de Senhor. E dizem isso 2 vezes. Na cultura judaica antiga, repetir um nome ou título não era algo casual. Era um intensificador. Expressava devoção profunda, urgência, familiaridade. Pensem como Abraão respondeu a Deus em Gênesis. Eis-me aqui, eis-me aqui. Pensem como Deus chamou Moisés da sarça ardente. Moisés, Moisés. Esse padrão de repetição percorre toda a Bíblia hebraica. Essas não são pessoas que entraram na fé por acidente. Elas são enfáticas. Estão dizendo, Senhor, Senhor, Tu me conheces, eu pertenço a Ti. Segundo detalhe, elas têm um currículo. Senhor, Senhor, não profetizamos em Teu nome, e em Teu nome não expulsamos demônios, e em Teu nome não realizamos muitos milagres? A palavra grega para milagres aqui é dinameis, é a raiz de onde vem dinamite. Esses não são atos de fé pequenos e discretos, são demonstrações explosivas, públicas e dramáticas de autoridade espiritual. Profecia, exorcismo, sinais e maravilhas. Então vamos ser específicos sobre quem Jesus está descrevendo nessa cena de tribunal. Essas não são pessoas que apareciam na igreja 2 vezes por ano. Não são pessoas sentadas na última fileira, olhando o celular. São líderes, pessoas com plataformas, pessoas com seguidores, ministérios e influência espiritual. Pessoas para quem outros olhavam e diziam, essa pessoa caminha com Deus. E veja como elas se defendem. Não dizem, fizemos o nosso melhor. Não dizem, acreditamos em Ti. Elas apontam para provas. Provas mensuráveis, verificáveis e impressionantes. Estão construindo um caso jurídico, de pé diante do juiz, apresentando suas credenciais como um advogado exibindo evidências num tribunal. E aqui está a parte que deveria fazer você parar por completo. Jesus não contesta nada disso. Ele não diz, esses milagres eram falsos. Não diz, vocês nunca realmente profetizaram. Ele não questiona um único item da lista deles. Ele diz algo muito pior. Eu nunca conheci vocês. Não, eu costumava conhecer vocês. Não, vocês se afastaram. Não, vocês não se esforçaram o suficiente. Eu nunca conheci vocês. Como quem diz, nunca houve um momento, nenhuma vez, nunca, agora. A palavra grega para conheci aqui é ginosko, e é aqui que a investigação toma um rumo decisivo. Ginosko no grego bíblico não é conhecimento intelectual. Não significa eu nunca tive informação sobre vocês ou eu nunca soube que vocês existiam.
Gnosco significa um conhecimento íntimo, relacional, baseado na experiência. É o tipo de conhecimento que acontece entre duas pessoas que realmente compartilham suas vidas, que se sentam juntas em silêncio, que conhecem os medos uma da outra sem precisar explicar, que já passaram por tanta coisa juntas que as palavras nem sempre são necessárias. Essa é exatamente a mesma palavra usada na Septuaginta, a tradução grega da Bíblia hebraica, quando diz que Adão conheceu Eva em Gênesis capítulo 4. Esse nível de proximidade, esse nível de união, esse nível de duas vidas tão entrelaçadas que não se consegue separá-las. E é também a palavra que Deus usa em Amós capítulo 3, versículo 2, quando diz a Israel: somente a vocês eu conheci dentre todas as famílias da terra. Deus não quis dizer que lhe faltava informação sobre o Egito ou a Babilônia. Ele quis dizer que Israel era a nação que ele escolheu para ter um relacionamento íntimo e de aliança. Gnosco é linguagem de aliança. É a linguagem de duas partes que se entregaram completamente uma à outra. Jesus está dizendo: nós nunca tivemos isso. Vocês fizeram coisas a meu respeito, fizeram coisas por mim, fizeram coisas que impressionaram outras pessoas usando o meu nome. Mas vocês nunca realmente se sentaram comigo. Nunca abriram as partes reais da vida de vocês para mim. Nunca me deixaram entrar nos quartos que mantêm trancados. E eu nunca realmente conheci vocês. E não, eu não estou inventando isso. É o que o grego diz, palavra por palavra. Pense nisso como alguém que envia presentes caros para uma celebridade toda semana. Essa pessoa fala sobre essa celebridade o tempo todo. Convence outros a se tornarem fãs. Constrói uma identidade inteira em torno dessa pessoa. Poderia dizer o aniversário da celebridade, o restaurante favorito, o nome do animal de estimação da infância. Sabe tudo sobre ela. Mas nunca a encontrou de verdade. Nunca se sentou de frente para ela numa mesa. Nunca teve uma conversa real. Nunca esteve na mesma sala com a porta fechada e as câmeras desligadas. Existe um abismo entre saber sobre alguém e ser conhecido por alguém. Você pode construir uma vida religiosa inteira em torno de Jesus e nunca estar de fato com Jesus. Pode estudar cada palavra que ele disse sem nunca ouvir a voz dele. E na nossa era de identidades editadas, fotos com filtro e fé performada para uma plateia de seguidores, em vez de uma plateia de um só, esse aviso chega de forma diferente do que chegou há 2000 anos numa encosta na antiga Galileia. Então fique com isso por um momento. Se você tirasse tudo o que é visível na sua fé, a frequência, o voluntariado, as postagens, a reputação. Se fosse apenas você às 2 da manhã, sozinho com Deus, existe algo real ali? Ou apenas uma performance sem plateia? Mas a investigação não acabou. Porque ainda há mais uma palavra nessa passagem, a mais importante. A palavra que quase todas as traduções para o português erram. E quando você vê o que ela realmente significa no grego original, essa passagem inteira muda. Volte a Mateus capítulo 7, versículo 23. Depois de Jesus dizer, "Eu nunca conheci vocês", ele acrescenta algo. A maioria das traduções em português traduz como praticantes da iniquidade. Algumas dizem, vocês que praticam a ilegalidade. Praticantes da iniquidade, ilegalidade, maldade. Todas essas traduções puxam você na direção errada. Porque quando você ouve praticantes da iniquidade, pensa em criminosos. Pessoas que sabiam que estavam pecando e fizeram assim mesmo. Pessoas claramente más fazendo coisas claramente más. E é exatamente disso que essa passagem não trata. A palavra grega é anomia. E essa palavra é uma obra-prima de precisão, que as traduções em português vêm tropeçando há séculos. Desmonte-a. Anomia. O prefixo a, em grego, significa sem ou ausência de. E nomos significa lei, mas não qualquer código legal. No contexto da Torá, no contexto de tudo o que Jesus estava ensinando naquele monte, nomos abrange as instruções de Deus,
o seu projeto revelado, o seu plano de como a vida deveria funcionar. Nomos está mais perto de ordem divina do que de regras. Então, anomia significa literalmente sem a ordem de Deus. Viver fora do projeto que Deus planejou. Mas não necessariamente porque você está se rebelando contra ele. Porque você o substituiu pelo seu próprio projeto, mantendo todos os rótulos originais. Essa é a distinção crucial que se perde quando os tradutores reduzem tudo a praticantes da iniquidade. Anomia não é primariamente sobre quebrar regras, é sobre substituição. Trocar a vontade de Deus pela sua própria vontade, enquanto ainda usa o nome de Deus, enquanto ainda faz os gestos de Deus, enquanto ainda acredita com absoluta sinceridade que está fazendo a obra de Deus. Olhe para a passagem novamente com essa lente. Essas pessoas profetizaram, mas a visão de quem elas estavam proclamando expulsaram demônios. Mas a autoridade de quem realmente estavam servindo fizeram obras poderosas. Mas o reino de quem estavam de fato construindo, o delas próprias. Pegaram o nome de Deus e colaram na própria agenda. Não eram pessoas sem Deus. Eram pessoas dirigidas por si mesmas usando Deus como uma marca. Anomia não é o ateu que rejeita Deus abertamente. Anomia é a pessoa religiosa que usa Deus. Não é rebelião, é cooptação. É roubo de identidade espiritual. As pessoas achavam que tinham a compreensão completa do que esse versículo significa. Estavam erradas. Porque existe uma antiga palavra hebraica escondida por baixo de anomia, que conecta esse aviso até os livros mais antigos do Antigo Testamento. A palavra hebraica é avon. Ela aparece mais de 230 vezes na Bíblia hebraica. E assim como anomia, é rotineiramente traduzida como iniquidade, uma palavra que hoje não significa quase nada para quem a ouve. Mas avon, em hebraico, vem de uma raiz que significa entortar ou torcer. Imagine uma estrada cortada pelo antigo deserto da Judéia, reta e clara, levando exatamente aonde deveria. Agora imagine essa estrada começando a curvar. Tão devagar, tão sutilmente, que a pessoa caminhando nela nunca sente a curva. Ela ainda sente que está indo em linha reta. Mas quilômetro após quilômetro, grau após grau, acaba num lugar completamente diferente de onde pretendia ir. Isso é avon, isso é anomia. Pense nisso como um desvio lento e invisível, em vez de um precipício. A curvatura imperceptível do seu caminho, até que a sua versão da vontade de Deus se tornou inteiramente a sua própria vontade, com um versículo bíblico colado para justificá-la. E a pessoa que experimenta a anomia não sabe que isso está acontecendo. Esse é o ponto central do que Jesus está descrevendo naquela cena de tribunal. As pessoas diante dele estão em choque, não estão fingindo surpresa. Genuinamente acreditaram que estavam servindo a Deus a vida inteira. O auto-engano é total. A psicologia moderna, na verdade, tem um nome para esse fenômeno exato: dissonância cognitiva. O desconforto mental de manter duas crenças contraditórias e a capacidade do cérebro de resolver esse desconforto, distorcendo a realidade em vez de mudar o comportamento. O seu cérebro literalmente prefere reescrever a sua percepção do mundo a admitir que está errado. Isso acontece automaticamente, abaixo da consciência. E acontece de forma mais intensa quanto mais investido emocionalmente você está na crença que está protegendo. Num contexto espiritual, funciona assim. Você começa com fé genuína, encontros reais com Deus, um desejo sincero de seguir Jesus aonde quer que ele leve. Então, devagar, como uma estrada se curvando por um desfiladeiro no deserto, os seus desejos, as suas ambições, o seu conforto começam a moldar a sua teologia em vez do contrário. Você quer algo que Deus não aprovou, então encontra um versículo que parece apoiar. Você evita um mandamento que exige demais, então o reinterpreta, ou decide que era cultural e não se aplica mais. Você constrói uma versão da fé que se parece exatamente com o que você já queria fazer. E você não vive isso como concessão. Vive como crescimento, como compreensão mais profunda.
como graça, liberdade e maturidade. O caminho largo não parece largo, parece esclarecido. Deixe-me tornar isso dolorosamente específico, porque isso só funciona se parar de ser abstrato. Anomia é o pastor que constrói um império de mega-igreja e genuinamente acredita que tudo é para a glória de Deus, mas não tem uma conversa honesta e sem roteiro com Deus há anos. As orações são polidas, os sermões são perfeitos, e por baixo de tudo, o motor que impulsiona a coisa toda é a ambição vestindo um colarinho pastoral. A anomia é a pessoa que posta uma legenda com versículo bíblico toda manhã para uma audiência de milhares, e lenta e imperceptivelmente confundiu o número de seguidores com o seu chamado. As métricas de engajamento parecem confirmação de Deus. As curtidas parecem unção. Anomia é o crente que diz, Deus me disse para, sobre cada grande decisão que por acaso se alinha perfeitamente com o que ele já queria. Deus me mandou aceitar esse emprego. Deus me mandou namorar essa pessoa. Deus me mandou comprar essa casa. E de alguma forma, Deus nunca manda fazer a coisa difícil, a coisa inconveniente, a coisa que realmente custaria algo. Anomia é a pessoa que leu todos os livros sobre Jesus, ouviu todos os podcasts, foi a todas as conferências e evita cuidadosamente os mandamentos reais de Jesus que exigiriam sacrifício genuíno. Ame os seus inimigos. Perdoe 70 vezes 7. Venda o que tem e dê aos pobres. Ofereça a outra face. Esses são arquivados como metafóricos ou aspiracionais, enquanto as partes convenientes das Escrituras são tratadas como mandamentos literais. Anomia é o frequentador de igreja que dizima fielmente e faz trabalho voluntário todo fim de semana, mas não perdoou o irmão. Que adora no domingo de manhã e fofoca no domingo à tarde. Não porque seja um hipócrita no sentido óbvio, não porque esteja fingindo deliberadamente, mas porque se convenceu genuinamente de que a adoração conta e a falta de perdão, não. Se você se reconheceu em qualquer um desses exemplos, ótimo. Esse reconhecimento, esse desconforto que você está sentindo no peito agora, é na verdade a porta estreita começando a se abrir. O livro de Provérbios, na verdade, descreve esse fenômeno com precisão, 29 capítulos antes de Jesus mencioná-lo no monte. Provérbios capítulo 14, versículo 12. Há um caminho que parece certo ao homem, mas o seu fim é caminho de morte. A palavra hebraica para parece certo é yashar, significa reto, correto, justo. O caminho não apenas parece aceitável, parece justo, tem todas as marcas do caminho certo. A paisagem parece certa. Os outros viajantes caminhando ao seu lado parecem o grupo certo. Os marcos correspondem ao que você esperava. Tudo nele confirma que você fez a escolha correta e leva à destruição. Salomão, o homem que a tradição judaica acredita como autor de Provérbios, considerou essa percepção tão importante que a repetiu palavra por palavra. Provérbios capítulo 16, versículo 25. Versículo idêntico. Mesmo aviso. Escrito 2 vezes no mesmo livro. É assim que ele considerava perigoso esse engano. E se você voltar ao hebraico da palavra avon, aquela curvatura, começa a entender por que isso é repetido. Uma única curva é quase indetectável. Pode começar com um pequeno compromisso que ninguém notou. Uma leve reinterpretação que tornou as coisas mais confortáveis. Um silêncio conveniente sobre algo que as Escrituras dizem com clareza. Mas acumulada ao longo de anos e décadas da vida espiritual de uma pessoa, essa curva não permanece pequena. Ela se torna um abismo entre onde você está e onde Deus realmente queria que estivesse. E você o atravessou tão devagar que nunca sentiu a borda. Se você está achando isso útil, se inscreva. Toda semana nos aprofundamos no hebraico e no grego originais, descobrindo o que se perde na tradução. Certo, então aqui é onde as coisas ficam arquitetonicamente interessantes. Porque Mateus, capítulo 7, versículos 21 a 23, não existe isoladamente. É o clímax do Sermão da Montanha.
o mais longo ensinamento contínuo de Jesus registrado em qualquer lugar dos evangelhos. 3 capítulos inteiros em Mateus, proferidos de uma encosta para uma multidão reunida abaixo. E quando você se afasta e olha para a estrutura do sermão inteiro, percebe que cada sessão está construindo em direção a esse único aviso. A arquitetura é deliberada. Jesus começa em Mateus capítulo 5 com as bem-aventuranças. As famosas declarações "bem-aventurados são". E repare no que cada uma delas descreve. Bem-aventurados os pobres em espírito. Bem-aventurados os que choram. Bem-aventurados os mansos. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça. Cada bem-aventurança aponta para uma condição interna, não uma conquista externa. Pobreza de espírito, não um currículo espiritual. Lamento, não confiança. Mansidão, não influência. Fome de justiça, não a suposição de que você já a possui. E repare no que está ausente nas bem-aventuranças. Bem-aventurados os profetas. Em lugar nenhum. Bem-aventurados os realizadores de milagres. Não é mencionado. Bem-aventurados os que têm grandes ministérios e autoridade espiritual visível. Completamente ausente. É quase como se Jesus estivesse deliberadamente preparando o contraste com as pessoas que ele está prestes a rejeitar no capítulo 7. Ele descreve as pessoas que entram, e elas não se parecem em nada com as pessoas que acham que vão entrar. Depois Jesus passa 2 capítulos inteiros redefinindo como a justiça realmente se parece, e o padrão é sempre o mesmo. Ele pega o padrão externo com o qual todos concordavam e o leva para dentro. Vocês ouviram o que foi dito na sinagoga: não matarás. Isso é externo, observável, fácil de riscar da lista. Mas eu digo a vocês que qualquer um que ficar com raiva de um irmão ou irmã estará sujeito a julgamento. Isso é interno, oculto, impossível de fingir. Vocês ouviram o que foi dito: não cometerás adultério. Externo. Mas eu digo a vocês que qualquer um que olhar para uma mulher com desejo já cometeu adultério no coração. Interno. Quando derem aos necessitados, não anunciem com trombetas como fazem os hipócritas nas ruas de Jerusalém. Não transformem a caridade numa performance. Quando orarem, não sejam como os hipócritas que adoram ficar de pé nas sinagogas e nas esquinas das ruas para serem vistos. Não transformem a oração numa performance. Quando jejuarem, não fiquem com o rosto sombrio como os hipócritas. Não transformem o sacrifício numa performance. Está vendo o que Jesus está fazendo? Cada exemplo segue exatamente o mesmo padrão. E assim que você percebe isso, a cena da rejeição no capítulo 7 atinge de maneira completamente diferente. O Sermão da Montanha inteiro é uma demolição sustentada e sistemática de uma única coisa: a distância entre o que você apresenta por fora e o que realmente está acontecendo por dentro. Jesus está atacando a performance. De novo, e de novo, e de novo. Por 3 capítulos. Ele está martelando a ideia de que atividade religiosa externa equivale à realidade espiritual interna. E ele faz isso porque sabe o que está por vir. Sabe que em apenas mais alguns versículos vai descrever pessoas que tiveram a maior vida religiosa externa que se possa imaginar. E vai dizer que não significou nada. E então, depois de tudo isso, depois de 3 capítulos dizendo não se trata do exterior, Jesus chega à porta estreita. E as pessoas que dizem Senhor, Senhor. E a devastadora rejeição no tribunal. No contexto, a mensagem queima com clareza. Jesus passou 3 capítulos dizendo que o exterior não importa. Depois mostrou pessoas que tinham o maior exterior imaginável, profecia, milagres, autoridade espiritual sobre demônios, e disse: eu não conheço vocês. Isso não era mais apenas sobre essa história. Era sobre um sistema inteiro de vida religiosa que podia parecer perfeito por fora e ser completamente vazio por dentro. Os filósofos gregos tinham uma palavra que se encaixa perfeitamente aqui: autênticos. É de onde vem autêntico, em português.
Na antiga Atenas, autênticos significava originalmente agir por autoridade própria, ser genuíno, não uma cópia ou imitação. E o que Jesus exige ao longo de todo o Sermão da Montanha, e o que ele finalmente julga naquele tribunal em Mateus 7, é autenticidade. Ele está pedindo uma condição interna real que corresponda à afirmação externa. Ele não está pedindo perfeição ou um histórico moral sem falhas. As pessoas que ele rejeita não são rejeitadas pelos seus pecados. São rejeitadas por uma falsidade tão profunda, tão encamadas, tão estruturalmente embutida na identidade delas, que nem elas mesmas conseguiam enxergá-la. Esse é o verdadeiro horror da anomia. Um hipócrita consciente sabe que está fingindo. Ele sente a distância entre o que mostra e o que é. Anomia é algo diferente. Hipocrisia inconsciente. A pessoa que fingiu por tanto tempo e tão completamente que a falsidade se tornou a sua realidade de fato. Ela não está mentindo para Deus, está mentindo para si mesma e acredita totalmente na mentira. E há uma passagem paralela no Evangelho de Lucas que aprofunda ainda mais o quadro. Lucas capítulo 13, versículos 24 a 27. Alguém na multidão pergunta diretamente a Jesus: Senhor, serão poucos os que vão ser salvos? E Jesus não ameniza a resposta. Ele diz: esforcem-se para entrar pela porta estreita, porque muitos, eu digo a vocês, tentarão entrar e não conseguirão. A expressão grega traduzida como esforcem-se é agonizomai. É de onde vem a palavra agonizar em português. Significa forçar, lutar, competir como um atleta disputando um prêmio na arena grega antiga. Imagine um corredor nos Jogos Olímpicos na antiga Olímpia, músculos queimando, pulmões gritando, ultrapassando a dor rumo à linha de chegada. Essa é a imagem que agonizomai cria. Isso não é passivo. Não é apenas acredite e ficará tudo bem. Não é faça uma oração uma vez e está garantido pela eternidade. Essa palavra implica que todo o seu ser está envolvido no esforço, que algo em você precisa lutar contra algo mais em você para conseguir passar. E então veja quem fracassa. As pessoas que não conseguem entrar não são pessoas que não tentaram. Elas tentaram. Estão de pé na porta. Estão batendo com os punhos. Estão suplicando. Fizeram esforço. Esforço real. Esforço contínuo. Anos e décadas dele. Mas era o tipo errado de esforço. Esforço direcionado para fora, para parecer justo, para fazer coisas impressionantes, para construir um portfólio espiritual visível. Em vez de para dentro, para o trabalho agonizante de realmente alinhar o seu coração, os seus motivos ocultos, o seu verdadeiro eu, com o projeto de Deus. E então essas pessoas fazem mais um argumento. Lucas registra no versículo 26. Elas dizem: nós comemos e bebemos na tua presença, e tu ensinaste nas nossas ruas. Proximidade. Essa é a defesa final delas. Estávamos perto de ti, estávamos na mesma sala, compartilhamos refeições contigo, sentamos sob o teu ensino. E Jesus diz que isso também não foi suficiente. Porque estar na mesma sala que Deus não é o mesmo que ser conhecido por Deus. Você pode se sentar num banco de igreja por 40 anos e nunca ter um momento honesto com o Deus em cuja casa você está sentado. Proximidade sem intimidade é apenas geografia. Então, se o problema é anomia, essa substituição invisível e autoiludida da sua própria vontade no lugar da de Deus, então a solução tem que ser o oposto de anomia. E Jesus, na verdade, nos diz o que é. Está embutido dentro da própria rejeição. Eu nunca conheci vocês. A cura para a anomia é ginosco, ser conhecido, intimidade relacional genuína com Deus. Mas como isso realmente se parece na prática? Porque ter um relacionamento com Deus pode soar tão vago e performático quanto tudo o mais de que estivemos falando. Pode se tornar a sua própria versão de anomia se você não tiver cuidado. Então vamos a uma passagem que torna isso concreto. Salmo 139,
Davi escreve: Tu me sondaste, Senhor, e me conheces. Tu sabes quando me sento e quando me levanto. De longe percebes os meus pensamentos. E então, no final do Salmo, versículo 23, Davi escreve algo extraordinário. Sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Prova-me e conhece as minhas inquietações. Vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. A palavra hebraica para caminho mau aqui é otsev, e está conectada à mesma família de raiz que Avon, aquela curvatura e torção que rastreamos ao longo de toda a investigação. Davi está literalmente dizendo: Deus, procura a anomia em mim. Encontra os lugares onde eu entortei o caminho sem perceber. Encontra os pontos onde a minha vontade substituiu a tua e eu nem notei. Essa é a postura exatamente oposta à das pessoas em Mateus capítulo 7. Elas ficaram diante de Jesus naquele tribunal e apresentaram o currículo. Davi se ajoelha no pó diante de Deus e diz: Eu não confio na minha própria avaliação. Tu me sondas. Tu me dizes o que é real. As pessoas que Jesus rejeita são aquelas que avaliaram a si mesmas e concluíram que eram justas. Davi é aquele que convidou Deus a fazer a avaliação. E essa diferença muda tudo. Se você tivesse que desenhar um retrato de anomia e ginosco lado a lado, ficaria assim. Anomia é uma pessoa de pé diante de Deus com um portfólio aberto, apontando para conquistas, apresentando argumentos, performando até no momento final. Ginosco é uma pessoa ajoelhada diante de Deus com as mãos vazias, dizendo: Tu me conheces melhor do que eu me conheço. Diz-me o que é verdade. Um é uma apresentação, o outro é um relacionamento. Lembra de stenos? Aquela palavra para estreita que significa ser espremido, comprimido? Pense no que é espremido para fora na porta estreita. O seu auto-engano. A sua identidade editada. A sua ilusão cuidadosamente mantida de que tem tudo sob controle. A narrativa que você conta a si mesmo sobre o quão bem está indo. A porta estreita é estreita porque o seu ego não cabe nela. Todas as coisas que você carregou pelo caminho largo, a reputação, a autoimagem, a teologia confortável que nunca exige nada difícil de você, tudo fica na entrada. E o que atravessa a porta é apenas você, o verdadeiro você, aquele que ninguém mais vê, aquele que nem sempre você tem certeza de que quer que Deus veja também. Então, como isso se parece na vida diária? Não como teologia, mas como experiência vivida. 3 sinais, não regras, não uma fórmula, apenas indicações de que você pode estar de fato no caminho estreito em vez do largo. Primeiro, você está desconfortável. Não miserável, mas regularmente confrontado. O caminho estreito envolve momentos em que a palavra de Deus desafia algo com que você preferiria não lidar. Onde um versículo cai como uma pedra no seu sapato e você não consegue continuar andando sem senti-lo. Se a sua fé nunca faz você se sentir incomodado, nunca pede que entregue uma preferência, nunca exige algo que você não escolheria por conta própria, vale a pena examinar isso. Porque talvez não seja fé. Talvez seja um espelho refletindo os seus próprios desejos de volta para você e chamando isso de Deus. Pense na última vez que as Escrituras genuinamente confrontaram você. Não inspiraram, não confortaram, confrontaram. Fizeram você perceber que estava errado sobre algo com o qual estava confortável estando errado. Se não consegue lembrar quando isso aconteceu pela última vez, esse silêncio merece atenção. Segundo, você é honesto sobre onde realmente está. Não da maneira editada como as pessoas compartilham testemunhos na internet, de pé atrás de um púlpito com iluminação de estúdio. Eu estava quebrado, mas agora sou abençoado. Isso é um compilado de melhores momentos, não honestidade. Honestidade real soa diferente. Soa como: estou lutando com isso agora, não tenho isso resolvido, preciso de ajuda e não tenho certeza de onde encontrá-la.
As pessoas em Mateus, capítulo 7, se gabaram das suas vitórias. Ficaram no tribunal e listaram os seus maiores feitos. Mas as pessoas que Jesus realmente abraça ao longo dos evangelhos são aquelas que vieram a ele com os seus fracassos. O cobrador de impostos batendo no peito no canto do templo de Jerusalém, com tanta vergonha que nem conseguia olhar para cima, sussurrando: Deus, tem misericórdia de mim, pecador. A mulher tirando água de um poço no calor de uma tarde samaritana, escondendo-se do julgamento dos vizinhos, carregando uma história que não conseguia consertar. O criminoso morrendo numa cruz romana ao lado de Jesus, que não tinha absolutamente nada a oferecer, nenhum currículo, nenhum ministério, nenhuma obra impressionante, apenas honestidade crua, sem filtro, no último suspiro. Lembra-te de mim. Cada uma dessas pessoas atravessou a porta estreita e atravessaram sem nada nas mãos. E esse último sinal se conecta diretamente à parábola final que Jesus usa para encerrar todo o sermão. Terceiro, você está mudando. Devagar, de forma imperfeita. Às vezes 2 passos à frente e 1 para trás. Mas a trajetória da sua vida, medida não em dias, mas em anos, está se curvando na direção do projeto de Deus, em vez de curvar o projeto de Deus na direção da sua vida. As pessoas ao seu redor conseguem ver, mesmo quando você não consegue. Algo é diferente. Algo mudou. Não de uma vez, mas de forma inconfundível ao longo do tempo. O Novo Testamento tem uma palavra para isso: metanoia. Costuma ser traduzida como arrependimento, o que faz as pessoas pensarem em culpa, vergonha e se sentir péssimo consigo mesmo. Em chorar num apelo de altar. Em confessar publicamente os piores momentos. Mas metanoia literalmente significa mudança de mente. Meta, significando mudança ou transformação. Noia, de nous, significando mente, percepção, entendimento. Não apenas se sentir mal pelo que fez. Uma reorientação fundamental de como você pensa, do que deseja, do que valoriza, de quem está se tornando. Metanoia é o que acontece quando você para de entortar o caminho de Deus e deixa o caminho de Deus moldar você. Quando o desconforto das Escrituras tocando a sua vida real deixa de ser algo que você evita e se torna algo em que você se apoia. Quando "sonda-me, ó Deus", deixa de ser um versículo que você grifa na Bíblia e se torna uma oração que você realmente sente. Anomia entorta o caminho de Deus para combinar com a sua direção. Metanoia entorta a sua direção para combinar com o caminho de Deus. Um leva a "eu nunca conheci vocês", o outro leva à vida. E repare numa coisa: metanoia não tem nada a ver com ter tudo resolvido, ou ser perfeito, ou sem pecado, ou doutrinariamente impecável. Metanoia tem a ver com trajetória, direção. A pessoa que pratica metanoia pode tropeçar constantemente. Pode ser confusa, desordenada e cheia de dúvidas. Mas o arco geral da vida dela, medido ao longo de anos, está apontado para o projeto de Deus, não o dela própria. Agora, Jesus, na verdade, não termina o Sermão da Montanha com a cena da rejeição. Ele termina com uma parábola. E essa parábola é a peça final de evidência no caso. Mateus capítulo 7, versículos 24 a 27. 2 construtores. Um constrói uma casa sobre a rocha. O outro constrói uma casa sobre a areia. Uma tempestade vem do mar da Galileia e atinge ambas as casas. Quase todo mundo perde o detalhe crucial nessa parábola. Ambos os construtores construíram. Ambos ouviram as palavras de Jesus. Ambos ergueram algo. De fora, de pé naquela encosta, olhando para as 2 casas prontas, talvez não fosse possível notar a diferença. A única distinção: um construtor fez o que Jesus realmente disse. O outro ouviu e não fez. A palavra grega para fez aqui é poieu, e a mesma raiz aparece de volta no versículo 23, na cena da rejeição. Os que poieu anomia. Os praticantes de anomia. Eles fazem. São construtores ativos, enérgicos, produtivos, tudo menos preguiçosos ou passivos.
É isso que torna essa parábola tão desconfortável. Construir sobre a areia não significa não fazer nada. Construir sobre a areia significa construir de forma impressionante, enérgica, talvez até bonita, sobre o fundamento errado. Sobre o seu próprio projeto em vez do de Deus. Com os seus próprios materiais em vez dos dele. Segundo o seu próprio desenho em vez daquele que ele realmente deu a você. E de fora, genuinamente não dá para ver a diferença. Duas casas lado a lado na costa da antiga Galileia. Mesmo bairro, mesma qualidade aparente, mesma boa aparência se quiser colocar em termos modernos de imóveis. A única maneira de distingui-las é algo que nenhum dos construtores controla: a tempestade. E quando a diferença entre as duas casas se revela? Não durante a construção. Não numa tarde calma, quando o sol brilha sobre a água e tudo parece bem e estável. Não quando a vida segue conforme o planejado, o ministério está crescendo, a família está saudável e a conta bancária está confortável. Apenas durante a tempestade. A tempestade revela o fundamento. O que significa, e essa é a parte que você precisa levar consigo depois que este vídeo acabar, que talvez você não saiba sobre qual fundamento está agora. Não até que algo atinja a sua vida e arranque todo o apoio externo, deixando você com o que quer que realmente estivesse por baixo. Fracasso profissional. Um diagnóstico médico que muda a forma de todo o seu futuro. Traição de alguém em quem você confiou com o que tinha de mais profundo. Uma perda que esvazia você até não sobrar nada para performar, nada para editar, nada para postar. Os momentos em que as luzes do palco se apagam e a plateia vai embora e tudo o que resta é o que era real. Nesses momentos, a pessoa vivendo em anomia descobre que sua fé era uma estrutura sem fundamento. Parecia uma casa por todos os ângulos. Parecia uma casa quando caminhava pelos cômodos, mas nunca esteve ancorada em nada sólido, e a primeira tempestade de verdade a desmonta. E a pessoa que construiu sobre a rocha pode estar machucada, abalada, exausta, questionando coisas que achava que sabia, mas não desmorona. Porque por baixo do exterior imperfeito, confuso e incerto, por baixo de toda a dúvida e luta e construção inacabada, havia algo real. Uma conexão genuína, uma entrega genuína, uma vida sendo vivida, mesmo de forma imperfeita, mesmo tropeçando, segundo o projeto de Deus em vez do seu próprio. Jesus disse que a razão pela qual a porta permanece fechada para tantas pessoas não é o que você esperaria. Não tem nada a ver com descrença, ou pecar demais, ou não fazer o suficiente. É anomia, a substituição lenta e invisível da vontade de Deus pela sua própria. Um auto-engano tão completo que elas chegam ao julgamento com total confiança e ficam genuinamente chocadas com o veredicto. Esse é o aviso. E é real. E deve ficar com você de forma desconfortável por um tempo. Mas aqui está o que você precisa ver antes de encerrarmos. Escondido dentro do aviso mais aterrorizante que Jesus já deu, está um dos convites mais extraordinários que ele já fez. Porque se o problema é "eu nunca conheci vocês", então a solução não é mais performance, mais esforço, mais conquistas espirituais impressionantes. Acrescentar mais atividade a uma vida construída sobre anomia apenas constrói uma casa maior sobre areia. A tempestade não se importa com quantos cômodos você adicionou. A solução é simplesmente esta: ser conhecido. Você não precisa ser impressionante, produtivo, influente ou teologicamente sofisticado. Não precisa das melhores respostas no estudo bíblico, nem do devocional mais consistente, nem do diário de oração mais bonito para postar nas redes sociais. Apenas conhecido. Venha a Deus como Davi veio naquele salmo. Não com um compilado de melhores momentos, mas com a luta escondida. Não com "olha o que eu construí para ti", mas com "nem tenho certeza se o que estive construindo é real". Sonda-me e descobre. A porta estreita não é estreita porque Deus é restritivo, exclusivo ou duro. A porta estreita é estreita porque a honestidade é difícil. Porque exige que você pare de performar. Porque o auto-engano
é o caminho mais largo do mundo. Está pavimentado e bem iluminado, e há uma multidão caminhando nele em todas as direções, e todos dizem uns aos outros que estão bem. E o caminho parece tão certo. Parece achar reto, correto e justo. O caminho estreito é aquele onde você para de andar e diz: talvez eu não esteja bem, e preciso que Deus me mostre o que é realmente verdade sobre mim, mesmo as partes que tenho escondido de mim mesmo. Essa oração crua, sem roteiro, sem foto, sussurrada sozinho num quarto escuro sem ninguém assistindo e ninguém para quem performar, vale mais do que 1000 milagres realizados com o espírito errado. Davi sabia quando escreveu o Salmo 139. O cobrador de impostos no templo de Jerusalém sabia quando não conseguia nem levantar os olhos ao céu. O ladrão na cruz sabia quando virou a cabeça e disse: lembra-te de mim. As pessoas em Mateus, capítulo 7, não sabiam e ficaram chocadas ao descobrir. Então, aqui está a pergunta que esta investigação deixa com você. Não uma pergunta retórica. Não um encerramento dramático. Uma pergunta real que você precisa responder, mesmo que só responda em silêncio, agora mesmo, onde quer que esteja sentado, de pé ou acordado no escuro. Se Jesus olhasse para a sua vida, não a versão que você posta na internet, não a versão que apresenta ao seu grupo de estudo bíblico, não a versão que conta a si mesmo quando precisa de garantias, mas a real. A coisa toda, os motivos por trás das ações, os pensamentos por trás das orações, a ambição por trás do ministério, o conforto por trás da teologia. Ele diria: eu conheço você? Ou diria: eu nunca conheci você? Você não precisa responder isso a ninguém, mas precisa responder com honestidade a si mesmo e a Deus. Porque, segundo Jesus, no dia que mais importa, essa resposta é a única que conta. Agora, essa passagem levanta uma pergunta óbvia em seguida. Se a anomia é tão invisível e tão perigosa, o que exatamente Jesus disse ser a única coisa que ele nunca vai perdoar? Porque está diretamente ligada a tudo o que acabamos de descobrir, e não é o que nenhuma igreja já disse a você. Esse vídeo está na tela agora. Nos vemos no próximo mistério.